Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: Ele é meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com suas plumas e debaixo das suas asas poderosas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura o seu alvo durante o dia. Nem temas a peste que se amove sorrateiramente nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios, porque afirmaste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem ao teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropece em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotarás o leão forte e a serpente mais vil. Porquanto ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois ele conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de lhe responder. Estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações. Eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação. Assim disse o Eterno. Amém? Coloca a mão no teu coração, fecha teus olhos. Eu quero fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu povo, a tua igreja, Pai. Fala conosco nessa noite, revela, Senhor, o profundo e o oculto e o escondido. Pai, o Senhor sabe aquilo que o Senhor quer transmitir, que o teu Espírito Santo venha ter liberdade para trabalhar nos corações nessa noite, dos que estão aqui, dos que estão em casa, Pai. Como já foi orado aqui, repreendido, Senhor, todo o levante das trevas, que toda tentativa do inimigo, Senhor, de atrapalhar este culto, seja frustrado na autoridade que há no nome de Jesus. Acampa os teus anjos, Senhor, e dê ordem aos anjos ao nosso respeito nesta noite. Guarda no Senhor, revista no Senhor, para nós entrarmos nos teus átrios, Pai. Abre as janelas do céu nessa noite, Pai. Que a tua presença santa, Senhor, venha invadir a tua casa nessa noite, Pai. Que a tua presença esteja aqui conosco, Pai. Enche os nossos corações, Senhor. Que nós venhamos sair daqui regozijando da tua presença, que nós venhamos sair daqui com o nosso coração, Pai, não mais temeroso, Pai, mas com o nosso coração alegre, Pai, com o nosso coração protegido em Ti, Senhor, com o nosso coração confiante no Senhor. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, amém? Amém. Um salmo muito conhecido, talvez o salmo mais conhecido de todas as pessoas. Eu particularmente, acho que nunca ministrei nesse salmo. Mas o Senhor falou forte ao meu coração nessa semana, que gostaria de trazer essa palavra para a igreja. E aqui no meu título está escrito sob a eterna proteção de Deus. Um salmo de proteção. Toda a palavra de Deus, ela é poderosa. Toda a palavra de Deus, ela é eficaz. Toda a palavra de Deus, ela é cortante. E ela vem e se cumpre aquilo que foi determinada, que foi designada para se cumprir. Esse salmo não é mais poderoso, ele é a palavra de Deus. Poderoso sim, porque é uma palavra de Deus. Esse salmo é muito antigo. A Bíblia não diz o tempo, a data exata que ele foi escrito e o autor exato que escreveu. Mas possivelmente foi Moisés que escreveu esse salmo, por ele ter escrito o último salmo anterior a esse. Então os teólogos dizem que foi Moisés que escreveu. E pelo tipo de escrita que ele usa, pela maneira que ele escreve, pelo que ele fala sobre víboras, que era uma coisa que tinha no deserto, sobre leão. Então, pelo tipo
de materiais que ele usa que traz para nós entendermos o que ele queria dizer. Geralmente o salmista, quem escreve, usa as coisas da época. Então por isso eles acham que foi Moisés que escreveu esse salmo. Um salmo poderoso. Eu já tive muitas experiências neste salmo de livramento, de proteção. Mas eu quero começar a falar com vocês o que o Senhor colocou no meu coração. O salmo começa assim: aquele que vive na habitação do Altíssimo. A minha Bíblia é um pouco diferente, vocês vão ver. E descansa à sombra do Todo-Poderoso. Aquele que habita, que vive na habitação do Altíssimo. Muita gente deixa a Bíblia aberta nesse salmo achando que isso vai proteger a casa. Mas nós sabemos que isso não protege a casa, só o Senhor protege a casa. Muita gente lê esse salmo como um amuleto, achando que vai ler esse salmo e ele vai se cumprir na vida daquela pessoa que está lendo. Nós também sabemos que isso não é verdade, porque a palavra de Deus, ela se cumpre para os filhos de Deus. A palavra de Deus, ela se cumpre para aqueles que têm uma aliança com Deus. A palavra de Deus, ele vem para se cumprir na minha vida, porque eu estou pactuada com Cristo. Eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Então a palavra é para mim, a palavra é para você, amém? Aqui ele começa falando assim: aquele que vive na habitação do Altíssimo. Mas quem vive na habitação do Altíssimo? Quem são as pessoas? Todos nós da terra vivemos? Não. Aqui ele está falando que aquele que vive na habitação do Altíssimo é aquele que então está em Cristo e Cristo está nele. Aqui nessa época, então, é aqueles que criam em um único Deus e Deus, o Espírito de Deus estava nele. Então, esse salmo não serve para todas as pessoas. Esse salmo serve para aquelas pessoas que têm uma aliança com Deus. E ele começa a falar, e tudo o que vai vir depois disso serve para aqueles que estão habitando dentro da proteção de Deus. Ele já começa a falar: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa a sua sombra. Depois ele começa a falar sobre as promessas, o que vai acontecer. Mas o Senhor começou a falar comigo logo nesse começo, e dizendo quem são as pessoas que então vivem. Onde está essa segurança? Onde nós temos colocado hoje a nossa segurança? Hoje nós estamos vivendo um tempo totalmente inseguro, né? Um tempo de incertezas. Nós vemos poucas pessoas na igreja, as portas fechadas, máscara, álcool gel. Então nós estamos vivendo uma época atípica, né? Que nós, da nossa geração, nunca vivemos. Algo novo, algo inusitado e veio de uma forma inesperada. Então, quando nós vivemos algo inusitado e inesperado, isso também pode causar nas pessoas medo, terror e incertezas, angústia, dúvidas, incredulidades. Então, aqui, ele está falando assim: aquele que vive na habitação do Altíssimo. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é uma pessoa que decidiu viver sob a proteção de Deus. Essa pessoa é uma pessoa que decidiu fazer uma aliança com Cristo. E com essa aliança, ele decidiu, como Paulo fala: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse salmo, ele serve para isso, para essas pessoas que Cristo mora nela. Eu sou essa pessoa, você é essa pessoa, quem está assistindo é essa pessoa. Mas eu preciso resolver morar dentro da habitação do Altíssimo. E quando eu quero morar dentro dessa habitação do Altíssimo, dentro dessa morada de Deus, ali eu vou de corpo, alma e espírito. Eu não estou ali, ele está falando que esse salmo é para quem habita e não para quem passa na habitação do Altíssimo. Muitas pessoas passam na igreja, passam nos cultos, passam às vezes em alguma vigília, passam às vezes aceita Jesus, só que não habita no Altíssimo. Elas passam pela casa de Deus, elas passam por Cristo, elas um dia resolveram servir ao Senhor, mas depois, por tantas coisas que aconteceram, não querem mais. Não deixou o Senhor vir morar dentro do coração dela, não abriu o coração. Então esse salmo é para quem está habitando na casa de Deus, amém? Não é para quem está de passagem na casa de Deus, não é para um visitante. Esse salmo é para quem decidiu, como diz Davi, fala:
quão formoso, quão amáveis são os teus átrios, Senhor. Eu gostaria de construir uma casa lá. Davi amava estar na presença de Deus, ele queria estar ali. Ali, na época, ele tinha um templo, então ali representava. Hoje é o Espírito Santo. É como eu dizer, Senhor, eu quero morar no Senhor. Eu quero morar. Eu não quero só passar por Cristo. Eu não quero, no momento de tribulação, me ajoelhar e falar, Senhor, me livra desse mal, me livra dessa enfermidade. Aí quando eu fui curado, eu saio e resolvo levar a minha vida normalmente. Não quero mais Cristo. Essas pessoas, elas não estão cobertas por esse salmo. Porque esse salmo é para quem mora, para quem reside. É muito diferente quando eu visito uma casa, eu faço uma visita. Ali eu recebo uma oração. E quando eu vou para aquela casa de mudança e falo, aqui eu vou pôr a minha mudança, aqui eu vou ficar. Então o Senhor quer que nós façamos da habitação dele a nossa morada, amém? E não um local de passagem. E não um local que eu vou dizer, Senhor, hoje eu preciso do Senhor. Aí o Senhor vem e me socorre, porque Ele é misericordioso, Ele é bom. Mas amanhã eu não preciso mais do Senhor, então eu viro as costas para o Senhor e eu vou viver a minha vida da maneira que eu quero. E não mais da maneira que Cristo quer. Mas quando eu estou dentro da habitação do Senhor, ali o meu corpo está ali, a minha alma está ali, o meu espírito está ali. Sabe o que eu vejo aqui? Os meus sentimentos estão ali, a minha alegria está ali. Se eu estiver triste, eu também estou ali. Se eu estiver com frio, eu estou ali. Se eu estiver na angústia, eu estou ali. Ali na habitação do Altíssimo eu levo tudo que eu tenho. Mas quando eu chego nessa habitação, com tudo que eu sou e que eu tenho, e com todas as minhas dores, os meus lamentos, os meus problemas, as minhas questões, ali tudo é resolvido. Porque ali é um lugar onde a presença de Deus vai inundar a minha vida. Não tem como Ele entrar em mim e eu não ser transformada. Então esse salmo ele fala assim, aquele que habita na habitação do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. Hoje nós temos que falar, Cristo, vive em mim. Viva na minha mente, Cristo, viva no meu coração, viva na minha casa, viva na criação dos meus filhos, viva em mim. Eu preciso deixar. Cristo não vai viver em mim se eu não chamar, se eu não deixar. Eu não quero só um dia viver com Cristo, é isso que ele está falando aqui. Eu preciso fazer dele a minha habitação. Aí sim, eu posso continuar lendo esse salmo e ele vai se cumprir na minha vida. O dia que Cristo realmente habitar em mim, como Jesus falou. Se você for ler lá João 14, ele fala que ele vai para o Pai e vai preparar lugar para nós. E aonde ele estiver, nós estaremos. Ele vai vir buscar nós, não é? Então ele fala no João 15, que ele é a videira e nós somos o galhos. E nós temos que estar ligados na videira, para que nós venhamos receber vida. É o mesmo sentido, que aquele que está ligado em Cristo recebe vida de Cristo. E essa vida vem com cura, essa vida vem com restauração, essa vida vem com amor, para curar todo tipo de angústia. Essa vida vem com força para curar todo tipo de medos e conceitos e preconceitos. E quem habita nesse esconderijo são pessoas diferenciadas. Você conhece aquele que habita e aquele que dá uma passadinha na casa de Deus. Aquele que habita, ele descansa à sombra do Onipotente. Ele não está atribulado, ele não está esbaforido, ele não está angustiado, ele está descansando. Amém? O Senhor quer que nós venhamos descansar nele, descansar no Senhor. Na carta de 1 Pedro tem um versículo que eu gosto muito, que diz assim, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lança no Senhor a sua ansiedade. São tempos incertos, né? Tempos de pandemia. Tem pessoas com medo, tem pessoas apavoradas. Mas o Senhor está falando para você, aonde está a sua segurança? Em quem você tem confiado? E o Senhor começou a falar para mim que tem gente que está atribulado, angustiado, porque não tem um plano de saúde. Está com medo de ficar doente. E quem então vai socorrer se ele não tem um plano de saúde? E o Senhor pergunta para você, você acha que o Senhor não tem capacidade para te socorrer? Você acha que o Senhor não tem capacidade para te curar?
As pessoas estão muito ligadas no natural, no braço do natural, na força do braço. Amém? Confiando no emprego que tem, apavorada. E se eu perder meu emprego, quem vai me sustentar? E se eu ficar doente, aonde eu vou ser tratado? Eu não tenho plano de saúde, eu não tenho dinheiro. E o Senhor está falando, habita no meu esconderijo e descansa. Amém? Descansa. O Senhor é o nosso Senhor, Ele é o nosso Pai. A palavra diz que ainda que um pai humano, se um filho pedir pão, não vai dar pedra. Você acha que Deus vai fazer isso com nós? O Senhor está conosco. Ele é o nosso abrigo, Ele é a nossa fonte. Ele é a nossa fonte inesgotável de águas vivas. Amém? E o Senhor falou muito fundo no meu coração. Esse do plano de saúde, uma vez eu tive uma experiência dessa. Quando o Júlio saiu do banco, uma época, nós estávamos no plano de saúde dele. Eu não tinha o meu plano de saúde lá da promotoria, e eu estava só no dele. E ele saiu do banco, e o plano depois, né, eles tiram um plano. E eu lembro que naquela época eu fiquei muito angustiada, porque a Carol estava fazendo um tratamento de saúde. E eu comecei a orar muito, e eu fiquei muito angustiada. Eu falava, Senhor, mas agora eu estou sem plano de saúde, e se ela passar mal, e se eu passar mal? E aí um dia eu fui orar e o Senhor falou para mim, falou assim, em quem você está confiando? Em mim ou num plano de saúde? Aí eu pensei, é verdade. Aí o Senhor falou, tira essa angústia do seu coração, porque isso não é de mim não, isso é do inimigo, querendo atribular a tua mente. Eu estou contigo. E daquele dia eu descansei, não orei mais. Falei, o dia que o Senhor quiser preparar, o Senhor vai preparar. E o dia que o Senhor não quiser preparar, eu vou ficar bem. E o Senhor vai estar comigo, amém? E hoje nós estamos vivendo esse tempo de temores, de muitas pessoas amedrontadas, de muitas pessoas fechadas, cerradas, dentro das casas. Lógico que nós temos que ficar fechados. É o que a vigilância tem falado, é o que as autoridades têm falado, e nós estamos seguindo. Amém? Tanto que as portas da igreja estão fechadas. Eu estar fechada dentro da minha casa é uma coisa. Eu estar em pânico é outra, totalmente diferente. Eu estou fechada dentro da minha casa, mas existe paz dentro do meu lar, porque ali está Deus comigo. Ali Cristo está comigo, o Espírito Santo está comigo. Eu sei. Ah, mas e se você ficar doente? É porque Deus quis que eu ficasse, e Ele está no controle da minha vida, amém? Então que a nossa confiança esteja naquele que tem todo o poder. Aqui ele fala que Ele é o Todo-Poderoso. Ele diz, aquele que vive na habitação do Altíssimo descansa à sombra de quem? Do Todo-Poderoso. Todo-Poderoso significa aquele que tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Todo-Poderoso significa aquele que tem poder, que de um sopro da boca dele mudar qualquer situação, tirar essa pandemia, fazer o que Ele quiser. Ele é o Todo-Poderoso, amém? E nós estamos firmados nele, amém? Amém. E ele fala que aí nós teremos então, no versículo 2 fala, sobre o Eterno declara, Ele é o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem eu deposito toda a minha confiança. Aqui você pode ver que ele está falando assim, ó, sobre o Eterno ele declara, o salmista declara, Ele é o meu refúgio. É muito diferente eu falar assim, Deus é um refúgio. Deus é um refúgio. Eu sei que Ele é um refúgio. Mas aqui ele está falando assim, Ele é o meu refúgio. Então eu tenho que entender a diferença entre que eu saber que Deus é um refúgio e eu estar nele como refúgio. Eu entender, eu querer, eu decidir que Ele será o meu refúgio. O que é um refúgio? Quando nós vamos estudar, se você for parar, for observar, eu estava estudando e num dos estudos dizia assim, que quando um passarinho, ele se sente ameaçado, ele corre e se esconde lá na fenda da rocha. Ele se esconde no ninho dele. Quando uma raposa é ameaçada, ela se esconde numa caverna, onde é o local dele. E quando nós nos sentimos ameaçados, nos sentimos angustiados, aonde é o nosso esconderijo? O nosso esconderijo é no Senhor, amém?
Nós vamos correr para onde? Essa é a pergunta. Se o passarinho corre ali para a fenda da rocha, onde nós vamos esconder? O Senhor é o nosso rochedo. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso abrigo na tempestade. Então nós não vamos correr para o homem. Nós não vamos correr para aquilo que é material. Nós vamos correr para o braço do Senhor. Amém? É isso que ele está falando aqui. Ele é o meu rochedo. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu deposito toda a minha confiança. Amém? E ele continua falando: ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Do laço do inimigo e da praga mortal. O que significa isso? Laços aqui são laços no sentido espiritual. Um laço do inimigo seria um sentido espiritual aqui. Pode ser físico também, mas eu vejo como espiritual. E da praga mortal são pragas, são pestes. É o que a gente está vivendo hoje, essa pandemia, né? Algo que você não explica, algo que você não sabe de onde vem, algo que você não tem como se defender, algo que você não sabe aonde vai buscar uma proteção. É uma praga. Praga é algo que se alastra. Uma praga mortal é algo que vem com uma mortandade que você não sabe como se defender. Esse salmo, que foi escrito há tantos mil anos atrás, parece que ele é bem para a nossa época. Porque nós estamos, às vezes, bem assim, com medo. Essa praga mortal, talvez essa pandemia que nós estamos fazendo. E o que é esse laço do inimigo? O laço do inimigo é o que o Adervan falou um dia no monte, a sombra que vem atrás dessa pandemia, desse coronavírus. Os laços do inimigo são as angústias da alma que o inimigo tem jogado nas pessoas. E as pessoas têm se deixado enlaçar. São os medos, são os temores, são as incertezas, são as confusões, são algo que a pessoa não está entendendo, não consegue. Aqui fala que são laços do inimigo. Mas como que nós vamos nos proteger disso, irmãos? Nós vamos nos proteger quando nós nos guardarmos debaixo das asas do Todo-Poderoso. Amém? Porque debaixo das asas dele há proteção, há descanso. A sombra do Todo-Poderoso, ela não é um lugar aonde nós vamos chegar, porque quando você está numa sombra, significa que a pessoa que está fazendo a sombra está do seu lado. Quando eu estou com uma pessoa do meu lado, a sombra dela vem em mim. Então, se eu estou na sombra, significa que eu estou próximo. A sombra do Onipotente, o refúgio, significa intimidade com Deus. Então nós temos que ter, irmãos, intimidade com Deus. Não tem como eu estar na sombra dele se eu não tenho intimidade. Não tem como eu andar do lado de uma pessoa, na sombra dessa pessoa, e eu não tenho intimidade com essa pessoa. Não existe meio. Então quanto mais intimidade eu tiver com Deus, mais eu vou descansar nessa sombra, mais eu vou estar próximo, mais eu vou entender o que ele quer de mim, mais ele vai dirigir os meus passos. Amém? E aqui ele começa a falar que ele te cobre com as tuas plumas e debaixo das tuas poderosas asas te refugia, porque a sua fidelidade é escudo e armadura. Quer dizer que ele mesmo vai nos proteger. Amém? Quando eu estava estudando esse salmo, o Senhor colocou no meu coração uma passagem que está no livro de 2 Reis, capítulo 6. Amém? Se vocês quiserem abrir lá, 2 Reis, capítulo 6. Que fala sobre um profeta. Profeta Eliseu. Que ele morava na habitação do Altíssimo. Ele era um profeta que morava na habitação do Altíssimo. E essa passagem o Senhor colocou no meu coração. 2 Reis, capítulo 6. Vamos ler do 13. Diante do que o rei determinou, e de ver de onde está ele se encontra. Vou mandar trazê-lo, então lhe informar. O profeta está em Dotã.
Ele mandou cavalos, carros e um grande exército para lá, os quais vieram de noite e sitiaram a cidade. No dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu. Eis que um batalhão cercava toda a cidade, com cavalos e carros de guerras. Seu servo lhe indagou: ai, meu senhor, que havemos de fazer? E o profeta acalmou, dizendo: não tenhas medo, porquanto são mais numerosos que estão conosco do que o que estão com eles. Em seguida, Eliseu orou, suplicando: ó Yahvé, abre os olhos dele, a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. O Senhor trouxe essa palavra no meu coração, como exemplo de alguém que habita no esconderijo do Altíssimo. Eliseu era um homem de Deus. E ele tinha certeza de quem ele era. E ele procurava andar nos caminhos do Senhor. E ele era um homem que tinha uma unção dobrada, porque vocês sabem que ele pediu a Deus a unção dobrada que tinha sobre a vida de Elias. E a unção significa um poder, significa uma intimidade, significa uma comunhão. E aqui, neste caso, o rei da Síria, como ele tinha muita comunhão com Deus, aonde os inimigos iam invadir Israel, ele ia e falava para o rei de Israel: ó, coloca ali, guardas ali, que o rei da Síria vai invadir aquele local. Aí o rei ia e colocava. Aí por 3 vezes aconteceu isso. Aí o rei da Síria falou assim: uai, tem alguém que está nos traindo, o rei da Síria falou, porque tem alguém que está nos denunciando. Aí as pessoas falaram: não, é que lá tem um homem de Deus, que tem comunhão com Deus. E Deus fala para ele aonde o exército vai atacar. Daí ele fala assim: bom, então vamos capturar esse homem e está tudo resolvido. Só que ninguém coloca a mão em alguém que está dentro do esconderijo do Altíssimo. Ninguém coloca a mão se você estiver dentro do esconderijo do Altíssimo. Aqui, eles cercaram a cidade. E o Senhor falou no meu coração: o inimigo às vezes está cercando a tua vida com uma estratégia, armando laços para você, cercando você, aproveitando o momento de pandemia, o momento que você está abalada, e o inimigo quer te cercar. Mas aqui nesta palavra, eu quero que você entenda o que o Senhor está falando, que quando Eliseu acorda e vê a cidade cercada, ele não se apavora, porque ele estava dentro da habitação do Altíssimo. Ele sabia quem era o Senhor dele. E aí ele fala assim para Deus: Deus, abre os olhos dos meus servos para que ele veja. Aí Deus abriu os olhos e o servo de Eliseu viu ao redor do exército do inimigo uma quantidade enorme de anjos cavaleiros de fogo. Irmãos, nós não sabemos, nós não vemos o reino sobrenatural. Mas a palavra aqui no Salmo 91 diz que o Senhor dá ordem aos anjos ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Se eu creio nisso, se você crê nisso, eu vou ser como Eliseu. Quando eu me sentir ali cercada, eu vou clamar ao Senhor. E sabe o que ele clamou para Deus? Depois que ele sabia com certeza que o exército de Deus estava ali, ele falou: agora Senhor, o Senhor cega os inimigos. Ora, irmãos, vocês têm autoridade para orar. Um dia nós estávamos orando, a Sandra gosta muito de fazer essa oração, fala: Senhor, cega o inimigo para que ele não nos veja. E eu sei que Deus atende essa oração, porque é bíblica. E ele orou e o Senhor cegou o exército dos inimigos. Amém? Sabe o que eu vejo aqui? A confiança de Eliseu estava totalmente em Deus. Ele não foi pedir ajuda para o rei, ele não pediu ajuda para o exército, ele não pediu ajuda para ninguém, porque junto com ele estava o Senhor dos exércitos. Mas nós muitas vezes não estamos vendo, e por isso nós não acreditamos que o Senhor está conosco, que o Senhor tem nos livrado. Quantos livramentos o Senhor já nos deu e nós nem ficamos sabendo. Só vamos descobrir quando chegar lá na glória. Quantos livramentos de acidente, quantos livramentos de morte, quantas coisas que o inimigo armou e o Senhor foi, desfez o laço e o nosso pé não foi preso naquele laço.
Eu creio sim que grandes livramentos o Senhor tem dado para nós. Eu creio sim, porque graças a Deus nós estamos aqui. Quantos irmãos tem na igreja? Graças a Deus, ninguém foi contaminado. Eu creio que não será, porque o Senhor está conosco. Mas e se for, o Senhor também vai passar conosco. Porque o Salmo 23 fala que ainda que passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está conosco. Amém? Então que a minha confiança esteja no Senhor, que você faça essa oração que Eliseu fez pelos servos dele. Se você, ou se tem alguém na tua casa que está com medo, faça essa oração, fala: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver que o Senhor está comigo. Abra os meus olhos, Senhor, espirituais, para que eu possa ver além do natural. Abra, Senhor, os meus olhos para que eu possa ver que tem anjos comigo. Porque muitas vezes nós falamos assim: ah, mas o inimigo anda ao derredor. Sim, mas o anjo está do meu lado, segurando na minha mão. É isso que diz a palavra. O Salmo 91 diz que ele vai dar ordem aos anjos ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eu creio nesta palavra. Por que nós pregamos tantas palavras com veemência, mas quando vai pregar um salmo de proteção, às vezes a pessoa prega, ou às vezes a pessoa lê e fala assim: ah, mas será que é tudo isso mesmo? Bom, às vezes nós damos mais valor no inimigo, pensando: não, o inimigo tem poder. Nossa, mas se o inimigo vier contra mim, mas se o inimigo colocar essa seta, mas se o inimigo... E nós não confiamos então em Deus. A nossa proteção, ela tem que ser inabalável em Cristo. Quando Paulo foi escolhido e que ele disse: agora não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Vocês sabem que o ministério de Paulo não foi fácil. Foi um ministério difícil, muitas lutas, muitas prisões, muita surra, muitas coisas aconteceram. Mas ele ficou inabalável, cumprindo o ministério que Deus tinha dado para ele. É assim que Deus quer que nós ficamos no meio dessa pandemia, como o Monte Sião. O Salmo não diz: aqueles que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Então que a sua confiança, que os teus olhos nessa noite venham se abrir, e você venha falar que, como Eliseu falou: não temas, porquanto são mais numerosos os que estão conosco do que aqueles que estão com eles, do que os que estão com os inimigos. Eles estão falando. Irmãos, o Senhor tem todo o poder. Se nós começarmos a ler a Bíblia, e a palavra, ela traz segurança para nós. A palavra, porque tem tanta gente insegura, porque não lê palavra. Porque quando você começa a ler palavra, que você vê que, né, como tem na passagem ali, que o rei orou, o rei Ezequias orou, e o Senhor mandou um anjo, e matou 185 mil do exército inimigo, e deu um livramento. Uma pessoa orou, um anjo veio. E por que muitas vezes então a nossa fé é tão pequena? Porque nós não lemos a palavra. Porque a palavra diz que a fé vem de ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas por que ouvir, fala? Ouvir só nas pregações? Não. Porque naquela época que foi escrito, as pessoas ouviam. Muita gente não tinha leitura. Então a pessoa ia lendo os livros, e a pessoa ia aumentando a fé conforme a escritura era lida. Então a fé vem da palavra de Deus. Então, quando você estiver temeroso, quando você estiver com medo, angustiada, incerto, você pega a palavra e começa a ler. Não precisa ler o Salmo só 91. Você vai ler o Salmo que você quiser. Lê um Salmo, 2 Salmos, 3 Salmos, até que a sua alma fique em paz. Amém? Porque o que Deus quer sobre as nossas vidas é uma paz que excede todo entendimento. O Senhor não quer que nós vivemos uma vida atribulada, angustiada, com medo do amanhã, com terror noturno. Olha o que diz o Salmo aqui. Continuando lendo, fala que tem um terror noturno, um demônio que assola ao meio-dia. Mas ele está falando tudo isso, e tudo isso ele está falando que o Senhor nos livrará. E aí ele fala lá no 7: ainda que caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, tu não serás atingido. Por quê?
Porque talvez esse 1.000 que estava de um lado e esses 10.000 à tua direita, eles eram pessoas visitantes da casa de Deus. Eles não habitavam no esconderijo do Altíssimo. Deus quer de nós que nós venhamos, como se diz, de mudança para a casa dele, amém? Não é para a igreja não, vocês estão entendendo. É no sentido espiritual. É que você deixe o Senhor vir morar na tua vida, sem restrições. O Senhor venha dominar os seus sentimentos. O Senhor venha dominar a tua mente. O Senhor venha dominar os teus desejos. O Senhor venha dominar os teus planos. E se Ele quiser arquivar os planos seus, que Ele arquive, implante na sua vida os planos dEle. Isso é viver em Deus. É uma vida, não vivo mais eu. Agora a minha vida está aqui, mas eu vou viver uma nova vida. Conversão. A palavra conversão é mudança de rota. Quando eu falo assim, eu me converti a Cristo. Realmente, eu estava andando aqui e mudei. Converti. Não quero mais andar nessa estrada. Eu estou convertendo, eu vou andar em outra estrada. Então, quando eu me converto a Cristo, tudo em mim tem que respirar Cristo. Tudo em mim tem que exalar Cristo. Os meus sentimentos têm que ser os sentimentos do coração de Deus. Eu posso ter mágoa? Não, eu não posso ter mágoa. As minhas mágoas eu tenho que levar na habitação de Deus, colocar na cruz e dizer: Senhor, eu tenho mágoa do meu pai, eu tenho mágoa da minha mãe, eu tenho mágoa do meu marido que me traiu, eu tenho essa mágoa. Lança na cruz, é isso que a palavra diz aqui. Eu vou lançar toda a minha ansiedade em Deus. Lança nisso em Deus. O Senhor quer você por completo. Ele quer habitar em você por completo. Quando Jesus disse para os discípulos que o Pai estava nele, e ele então estaria nos discípulos, e eles seriam um. Como que Cristo está em mim e eu tenho ódio no meu coração? Então Cristo não está em mim. Como que Cristo está em mim e eu odeio o irmão? Cristo não está em mim. Cristo está em mim e eu tenho desejos obscenos. Cristo não está em mim. Tem alguma parte da minha vida que ainda não morreu com Cristo. Todo o meu corpo, a alma tem que morrer e reviver com Cristo. Aqui, essa palavra é para quem é filho. É para quem falou assim: agora eu não vou mais viver. Agora eu vou pegar minhas coisas, eu vou viver em Cristo. Essa nova vida que eu vou viver é de acordo com Cristo. Tudo que Ele mandar eu fazer, eu vou fazer. E o que Ele falar para mim não fazer, eu não vou fazer. Amém? E aí sim, o Senhor vai cuidar de você, como diz esse salmo. Lá no 9 fala assim: porque afirmaste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te alcançará, desgraça nenhuma chegará à tua tenda, porque aos anjos, aquele que fala, dará ordem ao seu respeito. E lá no 14 ele fala: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois Ele conhece o meu nome. Amém? É amor de Deus. O Senhor quer que você venha morar na habitação dEle, mas não é uma morada forçada. O Senhor quer que você venha morar porque você o ama. Como Davi fala no Salmo 84, que ele amava estar nos átrios do Senhor, que mais valia um dia na presença do Senhor do que 1000 nas tendas da impiedade. Então ele amava, ele almejava estar na presença do Senhor. Aqui esse salmo fala assim: porquanto Ele me ama. Aqui é Deus falando: eu o resgatarei, eu o protegerei, porque Ele conhece o meu nome. Amém? Quando nós amamos esse Jesus acima de todas as coisas, acima de todos os nomes, acima de todos os ídolos, acima de todas as pessoas, acima de todo sentimento, acima de todo conceito, acima de todo preconceito, quando eu consigo amar o Senhor acima de todas as coisas e colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida, Ele vai falar isso aqui de mim, ó, porque Ele me ama. Então, eu o resgatarei. Resgatarei da onde? Quando eu estiver escorregando, Ele vai me resgatar. Quando eu estiver passando pelas águas e estiver me afogando, não é isso que diz a palavra? O Senhor vai me salvar. Quando passares pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Isso é o resgate de Deus. Essa é a proteção para aqueles que amam a Deus, que Deus aqui fala.
pois ele conhece o meu nome. E aí lá no 15 ele fala, e sempre que chamar pelo meu nome, eu hei de responder. Porque muitas orações nossas não são respondidas. Porque muita gente chega na gente e fala assim, irmã, faz tanto tempo que eu oro e não, Deus não responde. Às vezes Deus não ia responder mesmo aquela oração porque não batia com planos de Deus. Ou às vezes porque essa pessoa ainda não tem uma aliança com Deus. Às vezes essa pessoa ainda não está habitando no Altíssimo. Então ele fala assim, ó, sempre. Aqui ele não está falando assim, às vezes... Quando você orar, eu vou atender. E às vezes eu não vou atender. Ele está falando assim, sempre que chamar pelo meu nome, eu hei de lhe responder. Estarei com ele nos momentos mais difíceis, quando eu enfrentar tribulação. Então aqui ele não está falando que nós não vamos ter tribulação. Senão ele não tinha escrito isso aqui. Estarei com eles nos momentos mais difíceis. Porque nós estamos na terra. E aqui nós vamos passar tribulações, não é isso que diz a palavra? Que na terra tem tribulação. Só que ele fala assim, quando ele passar nos momentos mais difíceis, eu estarei com ele, amém? É um salmo de proteção. Eu estava estudando esse salmo, lá na biblioteca do Lorival, né Lorival? O Lorival tem uma biblioteca lá, que agora eu estudo lá na biblioteca do Lorival. E nos Tesouros de Davi, na coletânea Os Tesouros de Davi, escrito por Charles Spurgeon, eu estava estudando esse salmo 91. É muito lindo, muitas coisas, não dá para falar tudo em pouco tempo. Mas teve uma coisa que me chamou muita atenção. Então eu gostaria de ler, que eu escrevi e gostaria de ler para vocês. E é sobre o que nós estamos vivendo hoje. Essa coletânea foi escrita muitos anos atrás, mas parece tão, para a nossa época, tão real. E ele diz assim... Lord Craven vivia em Londres quando aquela triste calamidade, a praga, irrompeu. Em meio à crescente epidemia da praga, Lord, para evitar o perigo, decidiu ir para a casa de campo que ele tinha. A sua carruagem, mais 6 carruagens, estavam prontas e as malas colocadas. Então, quando foi passando para sair, escutou o empregado dizer... Eu suponho que pela saída do meu amo de Londres para o campo, para evitar a praga, suponho que seu Deus mora no campo e não na cidade. Lord parou e pensou, escutou, parou e pensou, o meu Deus vive em todas as partes, eu vou ficar aqui aonde estou. Ele continuou na cidade e pôde ajudar muitos vizinhos que tinham sido contaminados com a praga, porém ele não foi contaminado. Ele cita essa história que aconteceu em Londres, de uma pessoa crente, que então naquela época tinha uma praga. Eu achei muito para a nossa época, que nós estamos vivendo uma pandemia. E tá igualzinho, né? Você vê uma coisa escrita tantos anos atrás. E ele fala assim que o empregado dele não entendia, porque o empregado servia a vários deuses, mas ele era crente, ele servia a Deus. E ele ia para a casa de campo dele. Mas quando ele estava saindo da casa dele, entrando na carruagem, o empregado falou para o outro, eu acho que o Deus que ele serve mora no campo. Por isso que ele não vai, que ele não fica na cidade. Então ele tem que ir para o campo para Deus proteger. E aí quando ele escutou, ele caiu em si. E pensou, não, mas o meu Deus vai me proteger aonde eu estiver. Então que você guarde essa palavra no seu coração. O nosso Deus, como diz, é Deus de monte e Deus de vale, né? O nosso Deus vencia a batalha dos montes, vencia no vale, para mostrar que ele é Deus de monte e Deus de vale. Ele é Deus de todos os lugares. Ainda que eu esteja passando, como o Salmo diz, pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque a sua vara e o teu cajado está comigo e me consolam. Amém?